Bom, nós vamos conversar agora com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele que está agora na Câmara. Deputado, seja muito bem-vindo aqui em Oeste Sem Filtro. Muito obrigado por estar me recebendo mais uma vez. Deputado, rapidamente, porque tem votação agora às 18 horas, está marcado na Câmara, né? Tem alguma possibilidade dessa votação ser adiada? Olha, só o fato de ter chamado a votação e estamos aqui todos já fazendo os pronunciamentos finais, nós não temos muita chance de bloquear o que o Lira construiu para poder sair em viagem tranquilamente. Que é votação atabalhoada, no afogadilho de uma proposta muito complexa, que vai afetar a população de uma maneira direta. E então isso, acho que não temos muita chance de a gente rever essa possibilidade de votação. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Boa noite, deputado. É uma pena, né, ouvir isso. É difícil entender essa pressa, essa correria. Mais uma vez, a população não participando do debate. O que está sendo dito aí em plenário, deputado? E eu sei que é um assunto complexo, mas desse pacotão complexo, dessa agenda tributária, reforma tributária cheia de retalhos, qual o pior ponto para o senhor, ou os piores pontos que estão ali escondidinhos, né, nesse amontoado aí de retalhos? De fato, há vários pontos que são ruins. O ponto central que muitos se revoltaram contra, eu diria que aí é 80% da reclamação dos governadores, é a questão da centralização tributária dos estados e municípios, que é totalmente desnecessário. Não é necessário. Os estados e municípios têm estruturas de cobrança que já existem, e muitos deles são extremamente sofisticados. Não é necessário centralizar, federalizar isso, para depois devolver para os estados e municípios. Não acaba... O que esse conselho vai dar a mais para o estado, o que ele já não faça? É o contrário, é mais uma incursão de controle dos estados e municípios, não há outra razão. É isso que chamou a atenção de praticamente todos que debatem esse tema. Não há razão técnica para ter um conselho que concentre a arrecadação de estados e municípios, uma vez que você criou o modelo dual. Então eles dizem que é o IVA dual. Não é o IVA dual. O IVA dual é você ter um imposto sobre valor agregado, que é da federação, que é da União, e impostos individualmente de cada um dos estados. Cada estado define como é que vai ser o seu modelo IVA. É isso que é o modelo IVA dual. Mas não é bem assim que está sendo construído aqui. Então esse é um dos grandes problemas. Tem vários outros problemas, né? O próprio IVA é um problema, porque ele só dá benefícios, ele mantém a cumulatividade de impostos para o consumidor final. Ele dá créditos somente a empresas e operações com longo processo de transformação. E aquelas empresas que têm poucos processos de transformação curtos, eles têm menos créditos a reaverem. Então a carga tributária deles é muito maior. Tem algumas empresas, a maioria delas, não vão poder se creditar desses impostos pagos para fomentar os seus processos. Então, esse é outro problema. O próprio IVA já é um problema. Aí temos questões do IPVA, que nem deveria fazer parte da proposta. Aí criaram agora um IPVA crescente, ecológico. O IPVA tinha que ser erradicado. A classe média não faz sentido você pagar IPVA, e agora estamos estendendo o IPVA a vários outros ativos, não tem cabimento nenhum. Também tem outro problema, questão de ITCMD, que é o imposto da morte, né? O imposto que você paga quando você morre. Eles estão aumentando esse imposto, ou seja, vai ficar proibitivo de ter herança no Brasil. E quem é que vai trabalhar para acumular capital e deixar para os seus filhos e netos ser uma coisa crescente? Então tem vários aspectos ideológicos assim, além de você ter distorções ideológicas, como o Constantino apontou aqui, de ideologização de como usar os recursos. Tem que usar os recursos baseados em preceitos de raça, em preceitos de etnia e uma série de outras coisas. Então, isso já macula toda a ideia de você ter um projeto que, de fato, é isento e que é uma proposta tributária. Isso passa, mais uma vez, a ser uma incursão ideológica de poder do poder central. Então, tem vários, eu enumerei 15 pontos, se quiser a gente pode falar sobre todos eles. Mas eu só estou pontuando aqui para abrir um pouquinho para a discussão e eu posso, talvez, pontuar outros pontos ao longo da discussão. Perfeito. Quem pergunta agora é Silvio Navarro.
Boa noite, deputado. Prazer revê-lo. Deputado, o que chama a atenção é o percurso que essa proposta adotou aí nos últimos tempos, né? Reforma tributária é um tema tão complexo que a gente ouve falar sobre isso há 10, 20 anos e, de repente, o percurso é encurtado. Parece que 219 emendas foram apresentadas, mas não foram analisadas e os deputados mal sabem, a maioria, qual é o texto de fato que eles vão votar, talvez daqui a algumas horas. Eu pergunto sobre o ganha-perde em relação aos estados, que é um tema também latente. É impossível que as diferentes regiões do país, que os diferentes estados vão ter o mesmo papel e alguns certamente vão perder. Como é que o senhor apontaria a questão de distribuição em relação aos estados? Olha, o modelo, ele já nasce errado, ele já nasce com um fundo regional. E toda vez que você tem que ter um fundo regional, algum fundo de compensação, é porque o modelo original está errado. Então, o modelo já nasce com esse fundo regional para contemplar os possíveis ganhos e perdas entre estados que dependem do imposto na origem e estados que dependem do imposto na produção. Então, eles querem fazer uma conciliação. Agora, se não tivesse o modelo IVA, não ia precisar disso. Se adotasse o modelo norte-americano, por exemplo, esse fundo cai por terra. Não era necessário essa contemporização. Então, esse é um dos aspectos que é ruim. Outros aspectos, você mencionou aqui do processo rápido. Quando você submete uma proposta dessas, ela não é somente revista pelos deputados. Existem vários grupos, várias entidades, associações comerciais e grupos empresariais espalhados pelo Brasil que precisam reagir e fazer conta e dizer qual que vai ser o impacto, se vai ser bom ou ruim, e a gente escutar em coletivo essa voz que vem da sociedade reagindo a uma proposta. Então, nós não estamos eliminando essa parte da discussão, jogando direto somente para os deputados que estão totalmente apadrinhados pelos líderes de partido e por os governadores, que não deveriam fazer parte dessa proposta agora, olhando para trás. Eu acho que foi até um erro de botar eles para dentro dessa proposta, porque eles foram comprados. Estavam pensando contrário da proposta, ao menos daquelas diretrizes que a proposta continha, eles eram contrários a isso, e de repente, de um dia para o outro, viram favoráveis. Vamos dar apoio. Mas esse apoio tem vários problemas ali, como eu pontuei inicialmente, alguns itens. Tem outro que é muito grande, cesta básica. Não há lei que define o que é a cesta básica. E também na proposta não ficou claro se a cesta básica que vai ser isentada de imposto, que está lá, está dizendo que os itens da cesta básica vão ser isentados, só que não diz claramente se isso se refere também aos insumos que fazem cada um dos componentes da cesta básica. Ou seja, um pãozinho tem vários insumos, né? Leite, então tem vários insumos, tem embalagem, tem uma série de coisas que você compõe para produzir o produto final. Se esses insumos também vão estar isentados da carga tributária, porque, caso contrário, a isenção é somente na ponta. E todo o processo produtivo, até chegar na ponta, vai ser onerado com cumulatividade de imposto. Isso não está claro na proposta. E estamos votando, assim, os governadores falam, que maravilha, vamos votar isso aí. Enfim, tem muita coisa errada no processo que macula a proposta, porque tem detalhes que não estão regulamentados. Sabemos que essa falta de regulamentação, essa falta de clareza só favorece ao governante, o governante quer arrecadar mais, e isso que é um grande problema. Já temos um viés aqui denotado de que é para arrecadar mais. Então não é para melhorar o sistema tributário, não é para simplificar, muito pelo contrário, ele complica o sistema tributário. Tem outro grande problema, que é a questão do imposto seletivo. O imposto seletivo nada mais é do que a ressuscitação do IPI. Só que um IPI muito mais amplo. Ele pode ser aplicado a praticamente tudo. Ao agronegócio, aos alimentos, a tudo que o governo definir que deve ser de seleção aqui para haver uma equação arrecadatória para o próprio governo. Então, para que criar esse imposto seletivo? Como é que os governadores se submetem a uma proposta como essa? Como é que os deputados se submetem a uma proposta como essa? É aí que está. Pagaram para eles nem lerem as propostas. É isso que é a verdade. Foram pagos para não lerem as propostas e assumirem só chancelarem o processo de uma maneira totalmente espura. E é assim que está sendo conduzido. Já pontuei aqui vários itens
muito preocupantes, que estão na proposta, não temos clareza, e estamos indo a voto. Deputado. Sem mesmo ter um texto final, porque sabemos que vai ser alterado agora recentemente, ainda hoje. Deputado, é um prazer conversar com o senhor e eu quero martelar essa tecla mesmo. Eu confesso que se eu fosse submetido a um exame do Enem, hoje me pedisse para escrever 10 linhas sobre a reforma tributária, eu certamente seria reprovado, não ia escrever coisa com coisa. E eu tenho procurado me informar e recolho informações como essas que o senhor está dando. Eu acho que a maioria dos deputados também seria reprovada nesse exame do Enem. Essa maioria não é suficiente para, em respeito ao povo brasileiro, que nem faz ideia do que é IVA, IPVA, IPVA ecológico. Não é uma maioria suficiente para adiar a sua votação? Porque o pessoal já está começando a ficar bravo com alguns, apoia aqui e ali, sem saber o que está acontecendo. Eu confesso que não sei. Os deputados fingem que sabem. O senhor sabe, o senhor entende. Nosso Constantino, alguns entendem, mas só que menos entende aqui. E por que os deputados vão deliberar sobre o que desconhecem? Olha, Augusto, essa tem sido a norma em tudo que se relaciona ao tributário. Todas as etapas de reforma tributária começou lá com o teto dos gastos, o rompimento do teto dos gastos, no final da legislatura passada. O governo pagou maciçamente emendas parlamentares, né, teve muita interferência ali da transição, para que houve promessas até de emendas parlamentares e cargos, uma série de coisas, para que passasse a quebra do teto de gastos. Depois teve a questão do arcabouço fiscal, que também houve grande interferência, grande volume de emendas parlamentares aí. E agora, mais uma vez, tem acordos com governos, tem acordos com os partidos, então estão atropelando. Eles sabem que a maioria dos deputados não tem esse conhecimento, acreditam que elas por elas é uma proposta que está aí, mas nem contemplaram as demais propostas, até o próprio Tarcísio nem sabiam das demais propostas que existiam e falavam, não, temos que ficar dentro da reforma tributária. Mas existem outras propostas de reforma tributária que ele nem estava sabendo. Enfim, essa proposta ela está tramitando porque é do interesse do governo, porque ela dá esse poder central do governo, ela dá essa capacidade de tributar muito mais, introjectou ideologia em todos os aspectos. Então é por isso que o governo está patrocinando isso. E acho que os deputados e os governadores são preguiçosos, a verdade é essa. Eles não querem entender um texto que está fora da sua zona de conforto. E claro, de um lado vamos aprender o que é o sistema tributário e quais são as propostas para melhorar, ou vamos receber aqui uma linha de crédito ou uma emenda parlamentar para nem precisar aprender nada. Vamos só criar aqui uma narrativa e defender essa narrativa. É isso que os governadores e os deputados preferem fazer. Enfim, infelizmente, o processo é espúrio, a nossa Câmara se provou fraca nesse momento, o nosso presidente de Câmara está se provando muito pior do que a primeira versão dele, que foi até relativamente aceitável, muito melhor que está sendo agora. Isso preocupa, porque só temos essa linha de defesa, não temos outra linha de defesa, não temos um judiciário para nos defender. O executivo, então, nem se fala, esse aí já sabemos qual é o plano. Então, e a população está desmobilizada. Então, temos aí uma situação em que os deputados precisam ser deputados e não vendilhões. Perfeito. Quem pergunta agora é Rodrigo Constantino. Boa noite, deputado. Muito bom tê-lo aqui no programa. Eu queria pegar exatamente daí, né? Deputados que eu reputo como sérios, como interessados no destino do Brasil e não interesses comezinhos e prosaicos do próprio bolso. Eu dou um exemplo, Alexei Fontaine, do Novo, ele está, via de regra, alinhado com o senhor, com a pauta que eu também acredito. Ele gravou um vídeo dizendo que isso é um projeto do Brasil e não do PT. Ele não explica por que foram liberados mais de 5 bilhões de reais hoje, né, para convencer a caráter de urgência essa turma toda. Não explica também a quantidade de penduricalhos ideológicos e de portas abertas com interpretações vagas e subjetivas que foram colocadas como armadilhas das quais o senhor já falou. Mas eu queria perguntar um pouquinho sobre os bastidores do encontro do PL. Como é que vota o PL, afinal, se houve algum tipo de consenso? Porque o seu colega Ricardo Salles fez um discurso muito duro apoiando a postura do senhor
contrária à aprovação dessa reforma. A gente sabe como é que ficou a história do próprio governador Tarcísio, por outro lado, o ex-presidente Bolsonaro também se posicionando. Como é que foi essa reunião e o que sai da maior bancada legislativa hoje em termos de consenso? Olha, eu acho que o PL, depois da reunião de hoje, sai muito mais reforçado do que ele entrou. Por quê? À medida que nós estamos agora num processo que vamos ter inevitavelmente uma votação de um projeto que ninguém leu e sabe em plenitude, nós estamos fragilizados. No entanto, uma parcela do PL, até alguns estavam ali, para tentar nos convencer de que nós temos que aderir ao pessoal da narrativa, que está defendendo narrativa, e para não ficar fora de uma reforma tributária. E a nossa narrativa, a nossa versão dos fatos, é que nós somos favoráveis a uma reforma tributária, só que não essa reforma tributária. E é exatamente essa distinção que muitos que estavam ali tentando nos convencer não sabiam. Mas agora acho que tem uma firmeza muito maior em torno dessa nossa versão. E o que aconteceu ali foi que o Tarcísio veio tentando nos trazer para dentro do campo dele, de apoio à proposta da reforma tributária, como se fosse a única proposta tributária, que ele não leu. Então tem itens ali que eu tenho certeza que se ele lesse, ele seria contrário. Mas enfim, ele não leu e já estava dando apoio, já estava negociando em nosso nome. Lembrando, nós somos os deputados, nós é que vamos votar. Então ninguém negocia no nosso nome. Não é um governador, não é um vereador, não é um prefeito, não é um presidente, não é um juiz, é um deputado. É um deputado cuja digital ainda vale alguma coisa. Então, nós prezamos por isso. Nós prezamos pelo nosso intento claro de fazer uma reforma tributária, só que não essa. Então, nosso posicionamento ali estava sendo de contrário a essa proposta. E é isso que aí que houve todos os entraves que aconteceu entre a expectativa do Tarcísio, que depois saiu com a missão do grupo, viu que o grupo estava fortalecido em torno de negar, preferem votar negativo a essa proposta, correndo o risco da imprensa e da esquerda dizer esses aí são reacionários, são contra a evolução, são contra o Brasil. A gente corre esse risco? Sim, corremos, e por várias outras razões também, mas preferimos ser muito mais rigorosos no que é de fato bom para o Brasil do que adotar um texto errado, conduzido de uma maneira espúria, que certamente vai gerar impactos diretos na população brasileira. Nós não queremos ter esse ônus. Nós somos pessoas responsáveis. Acho que é dali que saiu uma grande força que não existia antes. Então foi um processo até interessante desse ponto de vista.